Vamos em frente, de volta à política. O ex-candidato à presidência Guilherme Boulos escreve hoje na Folha de São Paulo, na seção Tendências e Debates, sobre um assunto que vira e mexe, a gente debate também aqui no Morning Show, que é a renovação, a tal renovação da esquerda na política brasileira. Quais são os principais trechos, Vini? Traz pra gente, por favor. Pois é, Edgar, falando sobre essa comparação que se faz entre a nova e a velha política, a nova e a velha esquerda, e o Guilherme Boulos escreve este artigo para a Folha, perguntando, até questionando, devemos buscar respostas às questões da sociedade, né, Edgar? Ele começa a traçar um paralelo sobre o que aconteceu na votação da reforma da Previdência, onde alguns deputados do PSB, alguns deputados de partidos da esquerda também, como o PDT, votaram a favor da reforma. E até ele nominou a deputada Tabata Amaral, que ficou em mais evidência nesta questão. E ele falando que, apesar da reforma ter proposto aí algumas mudanças daquele texto inicial ali do Paulo Guedes, ainda assim ela promoveu algumas duras perdas para os trabalhadores, sendo que a condição dos militares, por exemplo, acabou continuando a mesma. Então, o que diz o Guilherme Boulos? Defender essa reforma em nome da austeridade fiscal, embora cruel, é compreensível na lógica dos liberais. Agora, defendê-la em nome do combate às desigualdades e ainda associar isso a uma esquerda renovada, beira o escárnio. E aí ele fala que, apesar disso, também são posições de pessoas que estavam dentro de movimentos que sempre deixaram claras as suas posições, como o movimento Acredito, como o movimento Renova. Então os líderes desses partidos também não se podem mostrar como noivos traídos, maridos traídos, né? Porque sabiam da posição dessas pessoas dentro desses movimentos. Aí ele reitera: quem quer uma esquerda que aceite retirada de direitos em nome de ajuste fiscal, privatização de emendas públicas em nome da eficiência do mercado e que abra mão de defender a regulação do sistema financeiro em nome do ambiente de negócios, quem quer uma esquerda que não defenda a liberdade de Lula, mesmo após desmascarada a fraude em nome do respeito às instituições, quer uma esquerda inofensiva e não renovada, uma esquerda sem dentes. E aí ele diz que num momento aí de avanço da extrema-direita por todo o mundo, é aí que a esquerda precisa fincar os seus princípios. Ele admite, sim, que a esquerda precisa de uma renovação, que é preciso aprender com as recentes duras derrotas, é preciso admitir os erros que passam aí por um acômodo nas instituições e a perda da periferia, dando espaço, portanto, ao bolsonarismo. E aí o que ele apresenta como alternativa para isso? Abre aspas novamente para Guilherme Boulos: a esquerda não pode guiar-se por um ufanismo acrítico, mas tampouco por aqueles que a querem domesticada, ainda mais diante de um governo selvagem e devastador. A realidade pede uma esquerda capaz de fazer oposição dura a Jair Bolsonaro, que volte a pisar no barro e que seja inspiração para aqueles que acreditam num outro modelo de sociedade. Para isso, é preciso, nos tempos difíceis, ter a coragem de nadar contra a corrente. Atalhos podem parecer promissores, mas não nos levam a lugar nenhum. Nossa, você deu uma... Perdão, deu uma pigarrada igual o Temer, né? Eu fui lembrar do Temer, cara. Passou, demorou, né, pra esquerda fazer essa autocrítica, né, que tanto se fala, mas nunca se faz, de reconhecer os erros, de saber que teve o maior representante, que por um momento foi pela opinião pública, pela aprovação que teve enquanto governante do país, aí a maior aprovação da história no Brasil, e que o povo foi junto com ele, acreditando que o Brasil passaria a estabelecer novos paradigmas entre governantes e governados, entrou no poder, se locupletou ali de forma totalmente equivocada, se distanciando dos princípios que, na verdade, foram os princípios que convenceram a chamada e tão criticada classe média brasileira a aderirem ao programa de governo quando o PT ascendeu à presidência da República, e também foi o grande culpado por estabelecer essa relação como se fosse um coronel dentro do partido, evitando que, até por conta da sua influência, surgissem novas lideranças e que pudessem sim representar efetivamente uma renovação nos quadros do PT, do Partido
dos Trabalhadores, e não só. E daí surgem as outras siglas derivativas aí de dissidentes. Você pode colocar aí PSOL, até inclusive vários integrantes do partido Rede Sustentabilidade. Quer dizer, passou da hora, né, de fazer essa autocrítica. O Boulos fez um tweet, Vini, teve um tweet dele de 15 de julho também, eu acho que um pouco acerca dessa questão da condução da reforma da Previdência, sim, que ele diz o seguinte: renovação da esquerda precisa reconhecer erros, entendendo que o nosso projeto de futuro não pode ser olhar no retrovisor e repetir o passado. Bom, isso aí é inegável, né? Tá aí a situação onde estamos, na qual estamos lançados a partir do momento em que o PT se distanciou de tudo o que ele representava e passou a aderir à prática mais condenável, né, na política brasileira. Aí ele segue, mas uma coisa é certa: os caminhos dessa renovação não passam por entregar direitos dos trabalhadores. Aí talvez ele tivesse vindo fazendo uma alusão, uma crítica mais direcionada à deputada Tabata Amaral. Agora, com relação ao que se fala em renovação política, com relação a isso, bom, o que a gente tem aí, me diga, é novo? Você utilizar bens públicos para a família, o helicóptero da FAB, para ir para uma festa particular? É novo gastar 6 bilhões contabilizados até agora, num governo que começou há pouco, em cartões corporativos, sendo que muito desse gasto é gasto sigiloso, que não tem como se saber. Quer dizer, esse governo austero que foi vendido na campanha de Jair Bolsonaro, precisa de fato aparecer, para que a renovação aconteça de uma forma geral na política. Não adianta só no gogó apregoar uma renovação que agora é diferente e incorrer em práticas iguais ou até piores dos predecessores, dos que vieram antes na política. É uma ação que tem que ser vista, né? Tem que ser mostrada, não basta só trabalhar com informação, publicizar coisas, tem que dar exemplo, e isso muitas vezes a gente não está vendo acontecer nesse governo, não só pelo quadro do executivo, mas pelas pessoas também que defendem, os que apoiam, os partidos que apoiam. Falando sobre o artigo do Boulos que está em pauta, eu gostaria de recomendar a leitura. Ele é bem posicionado e ele é coerente com as ideias da esquerda, naturalmente, né? Eu, como um cara de direita, eu discordo das premissas, mas o artigo ele tem um encadeamento lógico, né? E a tese principal dele, se eu pudesse aí sintetizar, é a seguinte: a renovação da esquerda não passa pela diluição no liberalismo. Certo? Então, o que nós elogiamos aqui na Tabata é justamente o que ele critica, né? E ele cita a reforma da Previdência como esse grande divisor de águas para a esquerda brasileira. Qual que é a ideia do Boulos? É que a readequação, né, das regras previdenciárias, que ele chama aí como subtração de direitos, em prol de um ajuste fiscal, eles são coerentes apenas com a austeridade fiscal que é natural, que é própria da direita. Ele usa até uma expressão interessante, ele fala assim: olha, é cruel, mas dentro dessa lógica é compreensível. O que ele não reconhece é usar essa argumentação com um discurso de esquerda. Então, principalmente o discurso de atenuar a desigualdade social. Ele fala o seguinte: algumas expressões como ajuste fiscal, privatização, eficiência de mercado, ambiente de negócios e respeito às instituições, eles são conceitos da direita liberal. Na esquerda, no campo da esquerda, estariam os direitos trabalhistas e previdenciários, regulação do sistema financeiro e, o que a gente bem sabe, hashtag Lula livre. Ele fala que uma esquerda que não defende esses pontos visceralmente, inclusive a liberdade do Lula, é uma esquerda inofensiva, abre aspas, sem dentes, não é uma esquerda renovada. A principal autocrítica, que fica mais para o final do texto, é quando ele fala que a esquerda acomodou-se às instituições e perdeu a periferia. Aqui não tem como interpretar isso de outra forma, como que não seja o aparelhamento do Estado. É isso que é se acomodar às instituições. Ele vai e começa a ocupar os espaços dentro da lógica até gramsciana dos intelectuais orgânicos e, enfim, da lógica socialista de distribuição de cargos públicos para o aparato partidário. Agora, só para não ficar em elogios à coerência, muito triste identificar em um determinado momento aí na fala do Boulos um certo ranço, um
certo preconceito religioso quando ele fala em tom pejorativo do avanço neopentecostal. Eu acho que esse preconceito em relação ao público evangélico tinha que ser uma coisa já superada no debate público, e isso acaba empobrecendo a democracia, porque fica fomentando um desrespeito continuado a essa demografia, a esse credo, e são pessoas que são brasileiros e cidadãos como qualquer outro. Então, eu acho que de todo o texto, a única parte que realmente me incomodou foi esse tipo de linguagem. Em relação ao avanço dessas igrejas pentecostais, na sociedade não vejo problema nenhum, mas como pessoas definindo agendas políticas e o que vai acontecer para todos os brasileiros influenciados por isso, aí eu acho preocupante, como eu acharia preocupante também pelo catolicismo. Eu sou católica e a favor do aborto, todo mundo sabe disso, já falei aqui nesse programa, veja que contradição, que coisa complicada. Não gostaria que o catolicismo fosse a bandeira para a defesa dentro do Estado a respeito da política de aborto. Então só o Estado é laico, né? Não pode ditar a moral a partir de religião nenhuma para ninguém. Crescer, a maioria ser pentecostal, ser da Ubanda, ser judeu, ser católico, eu não vejo problema nenhum isso dentro da população. Agora, quando isso vai definir, né, a partir de critérios religiosos, o que acontece para todos os brasileiros, aí é um pouco preocupante. E aí você está dizendo uma coisa que está indo direto ao ponto, porque a fala do Boulos, ele claro, como é que ele pode se opor a alguém que tem uma crença essa ou aquela? Ele fala sim da utilização disso como um ativo político, é essa a crítica que ele está fazendo. Por que chama bancada da Bíblia? Por que a bancada da Bíblia que chama... Corresponde ao quê? A interesse o quê? Religioso. Então, tá misturando. E quando se mistura, é passível de crítica, sim. Então, quando ele critica, ele não está criticando você que nos ouve, que professa determinado tipo de fé. Cara, como não entender dessa forma? Ele está criticando a imposição de comportamentos e de uma moral sobre uma sociedade inteira. A gente sabe, e olha que eu sou de família evangélica, que não é dogmática nesse sentido e me acolhe muito bem, mas a gente sabe que algumas dessas igrejas têm pontos de vista muito radicais quanto a questões de costume. E, tendo uma bancada que representa essas igrejas, a gente acaba tendo comportamentos e costumes ditados que vão basicamente contra a nossa liberdade de vida e de expressão. Posso ler a frase aqui, só para a gente contextualizar? Abre aspas para o Guilherme Boulos. Os erros foram muitos, a começar pelo vício da adaptação. A esquerda acomodou-se nas instituições e perdeu as periferias, deixando espaço aberto para o avanço neopentecostal. Portanto, ele não está falando da bancada, ele está falando da sociedade sim, e basicamente o que ele está falando é de doutrinação. Ele está falando o seguinte: ao invés da esquerda dominar a periferia, a gente abandonou a periferia, ficou nas instituições, acomodados no aparelhamento do Estado e deixou a sociedade, que na visão paternalista, elitista da esquerda socialista sim, tutela os mais pobres, né? Que não conseguem pensar pela própria cabeça, deixou espaço para que o neopentecostalismo avançasse nessa demografia. Então aqui não se trata de uma crítica política em relação às bancadas que foram eleitas, mas sim uma crítica de ocupação social, porque na visão do socialista, né, o comunista, isso é praticamente uma religião. Né? Marx falava, muito reducionista, a religião é o ópio do povo. Todo mundo de esquerda como se fosse basicamente socialista. Eu estou falando do Boulos e estou falando o Boulos da... é um político. Mas quando você fala para pessoas que concordam como ele, você basicamente reduz as pessoas a socialistas e comunistas. E me desculpa, adoro comprar minhas blusinhas, adoro o estado que eu vivo. Agora, tem uma coisa que a gente precisa dizer. Uma ditadura de costumes não pode acontecer. Ainda bem que não, nem pretendo. O Boulos é um político, né? Você acha que ele pode se opor ao crescimento de uma determinada religião ou outra? Ele está fazendo claro como um político. Se fosse uma pessoa qualquer, um cidadão falando, poderia entender dessa forma. É muita flexibilidade aí na interpretação. Ele é um político que está falando. E só para encerrar, pensar com a própria cabeça não é coisa só de gente pobre ou gente de classe média. Tem um monte de gente rica e de classe média que não pensa com a própria cabeça e segue muita manada por aí. Ô Edgar, eu também entendo a crítica aí que o Boulos faz também da esquerda, só acho que ele deveria entender também que às vezes dentro da própria esquerda pode se permitir pensamentos diferentes, como o da Tabata Amaral, por exemplo, né? Pode se dialogar, pode se conversar um pouco mais, porque nós estamos num país que vê como revolta um vídeo
de Marcelo Freixo e Janaína Pascoal simplesmente conversando. Exato.